Então, muito obrigada, Anabelle, pela gravação. Então, boa tarde a todas, né? A gente está aqui reunidas hoje para a defesa de TCC da Eliane Valler, na pós-graduação na ênfase de língua portuguesa do CESPEB. A gente tem aqui as professoras Rívia Fonseca, da Universidade Rural do Rio de Janeiro, que é doutora em linguística e participou um pouquinho com a gente, né? Deu uma aula lá comigo nessa turma, né, Rívia? E aceitou gentilmente participar da defesa da Eliane. A gente agradece a participação e a leitura e as contribuições que certamente virão. A professora Anabelle, que não só é minha colega de universidade, professora da Faculdade de Educação da UFRJ, doutora em letras, mas também é coordenadora da ênfase de língua portuguesa do CESPEB, dessa turma da Eliane, que é uma turminha maravilhosa, né? Que tem um grupinho muito especial. Então, a gente dá início à sua defesa. Eu vou dizer para você vai ter 20 minutinhos para apresentar seu trabalho e, na sequência, a gente vai passar a palavra para as professoras, que terão entre 10 e 15 minutos para fazer suas considerações, perguntas, né, sugestões, e você vai ter imediatamente um tempo de resposta, até uns 10 minutinhos para responder, né, para trocar essas ideias. Acho que sugiro que você aproveite bastante esse momento. Eliane, por mais que você diga que está nervosa, não tem necessidade, né? Não tem a menor necessidade, uma professora do mais alto gabarito. Aproveita esse momento, porque eu sempre digo isso para os meus alunos, assim. É o momento que você vai ter o leitor mais atento, mais cuidadoso, mais atencioso, né? É esse momento, assim, os leitores da sua banca. Então, aproveite bastante. Que bom que você está aqui, Regina. Tomara que a Lilian volte e a gente vai dar início. Antes da gente começar, eu queria só fazer uma ressalva, já que a gente está gravando, eu queria fazer uma ressalva importante para as membros da banca. Eu queria dizer o seguinte, quando a gente planejou esse trabalho de orientação, a Eliane, que tem uma formação em literatura, né, fez doutorado na área de literatura, está dando um mergulho na linguística, né, e está cuidando aí desse ensino e trazendo contribuições para o ensino que são muito relevantes. Mas eu acho que vale um esclarecimento, especialmente para a Anabelle, né, que durante as nossas aulas a gente tinha intenção e já tínhamos até convidado, e a Rívia tinha aceitado ser co-orientadora desse trabalho. Porque a Rívia é especialista em análise do discurso. Eu não sou, eu tinha avisado, né, a gente tinha conversado sobre isso, nem a Eliane, então a minha área é outra, sou de outra linguística discursiva, né? Mas a gente, por milhões de questões da vida, né, Eliane, que só a gente sabe que a gente passou, a gente não conseguiu entrar em contato com a Rívia a tempo, e a gente eu fiz uma opção como orientadora desse trabalho, que a Eliane tem muita qualidade e muita base teórica para sustentar e para fazer algumas revisões nesse texto. Eu acho que faltou essa orientação, que a gente não teve como fazer por causa da vida, mas eu queria dizer para a Rívia que a Rívia tem total liberdade para dizer os pontos teóricos que a gente vai precisar fazer um ajustezinho. Eu acho que a gente já estava sabendo disso, e a gente sente muito que você não tenha podido participar do processo, mas, Eliane, você fez um trabalho lindo, muito bem escrito, eu quero que você tenha o prazer de apresentá-lo, e a gente vai anotar tudo que a gente precisar, a gente tem um tempinho aí para fazer ajustes. Tá bom? Quando faltar, são 2h10, quando faltarem 5 minutinhos para sua fala encerrar, eu te aviso, se você precisar, tá bom? A palavra é sua. Boa tarde a todas. Agradecer, assim, de coração a banca pelo carinho todo dispensado e em aceitar o convite de participar desse momento, que para mim é um momento assim, bastante importante, e eu até colocaria como um momento assim, até bastante curioso, porque a minha formação toda, na minha vida acadêmica, foi direcionada à literatura. E terminei o doutorado na teoria da literatura, estou fazendo pós-doutorado em teoria da literatura, mas eu verdadeiramente, depois dessa pós no CESPEB, eu fiquei assim, bastante encantada com uma série de conteúdos que me chamaram muita atenção e que dialogam certamente até com o que eu estudei na teoria da literatura e que, enfim,
tenho visto aí ao longo da minha trajetória acadêmica, né? Agora, é uma área, sim, meu Deus do céu, uma área ampla. Eu não imaginei que este trabalho que fiz, ele desse margem às grandes possibilidades de discorrer sobre esse conteúdo. Mas, assim, isso, para mim, eu confesso que foi uma dificuldade no sentido do tamanho do trabalho que eu teria que fazer para apresentar, mas não na possibilidade de que a minha família não me ouça, para não quererem me matar, na possibilidade de me aprofundar efetivamente nesses conteúdos e poder estudar, me aprofundar mais nisso, porque realmente foi um trabalho que, ainda que tenha me dado trabalho no sentido de escrever, claro, como todo trabalho, né, tem essa característica, mas que me suscitou uma curiosidade muito grande e que me deu um prazer enorme em tê-lo escrito, ainda que nos momentos aí bastante delicados pelos quais passei. Mas, enfim, de qualquer forma, eu vou apresentar, ao ler hoje, novamente, estudando para fazer a apresentação, eu até percebi que talvez devesse ter falado em alguns momentos sobre mais alguma coisa, e alguns conteúdos, e o próprio aspecto dos exemplos que poderiam até ter sido mais explorados. Só que eu fiquei com medo por conta do tamanho do trabalho, né? Então, assim, eu espero que eu possa conseguir, né, trazer mais qualidade para o meu trabalho a partir das observações que certamente serão feitas e serão muito bem-vindas, eu vou aceitá-las de coração aberto. E, enfim, então vamos lá, vou apresentar, vamos ver o que vem aí. Raquel, você pode apresentar para mim? Você mandou por e-mail, não chegou. Não chegou? Não chegou. Caramba! Então, peraí. Eu vou tentar colocá-lo aqui, tá? Anabelle, você sabe que é uma janela, né? Já está no PowerPoint. Ontem eu aprendi com uma professora da banca que a última atualização do Meeting não deixa você, quando você está na tela cheia, você não consegue mudar de página, você tem que botar na tela normal do seu PowerPoint e ampliar um pouco. Então, tenta compartilhar a sua tela do PowerPoint que a gente te ajuda. Tá, peraí que eu tô abrindo aqui. Só um minutinho, por favor. Bom quando a gente está calma, né? Fazer essas coisas. Raquel, vou fechar aqui só para eu abrir a janela aqui para ficar mais iluminado, tá? Peraí. Ai, não consigo, gente. Bom que trava tudo, né? Oi, boa tarde. Esqueci como é que eu fecho minha imagem, gente. Aqui. Achei. Olha, eu mandei para a Raquel e para a Anabelle. Você consegue, Anabelle? Porque senão vai travar aqui para mim. Mas você mandou por e-mail? Caramba, seu e-mail não está chegando para mim. Achei, chegou. Então pode deixar que eu coloco, então. Só um instantinho.
Vou já abrir, só um instantinho. Oi. Ah, pois é, eu transformei também para facilitar aqui. Pronto, agora está aberta aqui em PDF, deixa eu só compartilhar. Aqui. Vocês estão vendo? Tá. Aí agora eu não consigo tirar esse marcador aqui, assim consigo. Pronto. Foi, né? Então, nós temos aí a apresentação, né? A Faculdade de Educação, Universidade Federal do Rio de Janeiro, curso que o curso realizado foi de especialização, saberes e práticas de educação básica, CESPEB, ênfase em língua portuguesa. Próximo, por favor. E o tema do meu trabalho é a presença do discurso conservador no cotidiano da escola básica brasileira. Estudo de casos com base na análise de discurso francesa. Aí a apresentação, eu e a minha linda orientadora, professora doutora Raquel Fonseca. Né? Então, inicialmente, eu comecei a falar sobre a questão do impacto da dimensão política da linguagem, que é uma característica inerente. Só que ele fechou aí, o Raquel, ele fechou uma banda, isso. Inicialmente, eu coloquei uma fala de Althusser, quando ele fala que para manter sua dominação, a classe dominante gera mecanismos de perpetuação ou de reprodução das condições materiais, ideológicas e políticas de exploração. Eu gosto muito dessa afirmação, sobretudo porque indica a verdade que a gente conseguiu observar ao longo da história, né? A classe dominante sempre gerando uma série de mecanismos, não só relacionados à questão da linguagem, mas também de outras formas de manifestação que vão dominar, de certa forma, as classes mais exploradas. Ao longo da história, a gente tem percebido isso. O discurso conservador é um desses mecanismos, desse processo, que utiliza a linguagem como forma de criminalizar e desconsiderar qualquer elemento de viés progressista e, assim, criar um arcabouço impeditivo de reflexão e crítica no espaço escolar. Por que eu estou dizendo isso? Exatamente pelo fato de ter ocorrido, nos últimos tempos, um processo muito similar exatamente ao que eu estou descrevendo aí, né? O discurso conservador, ele adentrou o espaço de um determinado grupo social e esse grupo social, ele espraiou as ideias desse discurso conservador. A gente vai ver de que forma isso ocorreu depois e quais foram as consequências, que é a grande questão do meu trabalho, quais são as consequências que houve para a escola básica, de que forma isso atingiu a esse segmento. Pode passar, por favor. Importante a gente discorrer antes, eu fiz alguns conceitos colocados que eu considerei importantes de serem falados aqui, de forma a fazer toda a relação exatamente com essas consequências que acabaram acontecendo na escola básica. Inicialmente, a importância das relações entre a língua e seus contextos de uso. Através da linguagem como suporte, a mediação pela qual tudo passa de um indivíduo ao outro, segundo a Irandê Antunes, podemos expressar nosso ponto de vista e a forma com a qual interagimos com o mundo circundante, já que a linguagem, língua e cultura não se desassociam. Isso que é fundamental, penso eu, de que
o professor em sala de aula ele tem que ter a percepção de que esses elementos eles não são desassociados. A linguagem, a língua e cultura é necessário que o professor, dentro de sala de aula, ele tenha a percepção de que eles existem de forma associada. E por que isso é importante? Porque dessa forma nós vamos construindo a nossa compreensão de liberdade para um agir politizado necessário, a fim de que, através do discurso, possamos alicerçar os propósitos políticos que buscam a melhoria da sociedade cotidianamente. Ora, a partir do momento que não há como haver a desassociação desses conceitos, a gente percebe que, a partir do momento que nós temos esses elementos bem solidificados da nossa ação cotidiana, evidentemente, todo o conjunto de ações que nós pretendemos em sala de aula, ele vai ter uma melhoria significativa, não só no nosso agir como professores, mas também no nosso agir político na construção da educação daquelas crianças. Por favor. Bom, por que eu quis discorrer sobre esse tema? Inicialmente, porque eu coloquei até o título, que foi O Ovo da Serpente. A gente tem visto ultimamente, não só aqui no Brasil, eu acho que o Brasil foi, na verdade, em direção a esse discurso conservador, porque viu um viés aberto para isso. Houve um crescimento enorme da extrema-direita no mundo e no Brasil, particularmente com dois personagens importantes. A Marine Le Pen, que tem tentado a presidência da França já por 3 eleições seguidas e não obteve sucesso, mas a cada eleição teve um crescimento bastante significativo em termos de percentuais de voto, e o Viktor Orbán, que conseguiu, por intermédio de uma ação como ministro de Estado, fazer um cerceamento de ações em seu país. Então, o que ocorre é que a gente observa, né, e agora ainda posso citar mais um exemplo, o exemplo da Itália, que acabou de eleger a extrema-direita como governo. A gente vê essa extrema-direita se espraiando pelo mundo com ideias conservadoras de pátria, família, Deus, e uma série de conceitos que, na verdade, agradam uma grande parcela da população. E eu vou até particularmente citar, no caso aqui do Brasil, né, a gente teve a eleição do presidente Jair Bolsonaro, né, e eu até coloquei aqui, né, no caso, o porquê que isso no Brasil, a extrema-direita, ela teve um crescimento tão grande. Primeiro, por conta de vários problemas na gestão dos governos de esquerda, que já governavam há 16 anos, com 2 governos do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e dois governos da presidente, ou um governo e meio da presidente, uma gestão e meia da presidente Dilma Rousseff, mas que, lamentavelmente, apresentou uma série de problemas de casos de corrupção, né? Além de uma agenda de crescimento do neoliberalismo paralelo a isso. Isso, na verdade, foi um terreno bastante fértil, né, para o crescimento dessa extrema-direita com um discurso conservador e, na verdade, fazendo com que a esquerda ficasse completamente sem voz. Quais foram as consequências disso? Quando eu digo sem voz, é um discurso completamente desacreditado. Então, esse discurso conservador, ele se fortaleceu, né? Fortaleceu e adentrou segmentos da sociedade que conseguiram dar base ao crescimento da campanha de Jair Bolsonaro, que trazia como mote pátria, família, liberdade, pátria, família e Deus. Então, quais foram as consequências disso? Em relação ao mundo, gravíssimo problema das populações imigrantes. A gente vê um grande fluxo migratório no mundo inteiro, mas com
países cujas pautas que venham ao encontro desse pensamento da direita evitam que esses imigrantes adentrem os países, mesmo os mais necessitados. Então, eles fecham as portas para a imigração. E o crescimento do neoliberalismo, né, que faz com que as oportunidades elas fiquem cada vez menores. No Brasil, o que a gente teve? A grave crise política que criou condições para o golpe da presidenta Dilma Rousseff. Então, o que a gente vai ter? A gente vai ter no Brasil uma presidenta deposta, né, sofreu o impeachment, uma presidenta democraticamente eleita em cima de uma pauta conservadora que, enfim, e claro, uma pauta conservadora que trazia, inclusive, elementos misóginos muito fortes, né? Eu até hoje, sinceramente, me questiono se fosse um presidente, se isso, sei lá, teria acontecido com ele, mas não é isso que a gente está falando, mas sigamos. Aí eu resolvi colocar aqui um conceito de língua e linguagem que diz o seguinte: a linguagem é um fenômeno extremamente complexo que pode ser estudado de múltiplos pontos de vista, pois pertence a diferentes domínios. É, ao mesmo tempo, individual, social, física, fisiológica e psíquica. Por isso, dizer que a linguagem sofre determinações sociais e também goza de uma certa autonomia em relação às formações sociais não é uma contradição. Isso implica, entretanto, distinguir dimensões e níveis autônomos e dimensões e níveis determinados. O primeiro cuidado é, pois, não considerar a linguagem algo totalmente desvinculado da vida social, nem perder de vista sua especificidade, reduzindo-a ao nível ideológico. Isso trazido pelo professor Fiorin, que indica exatamente esse imbricamento da vida social e com a linguagem que se manifesta. Segundo Marcos Bagno, Bagno, né? Marcos Bagno, a gente vai ter, embora tenha sido importante durante muito tempo para contradizer os estudos linguísticos que queriam ver a língua apenas como um sistema abstrato independente de seus usuários, ou seja, uma língua descontextualizada, agora chegou o momento de dizer mais radicalmente que a língua é contexto. Se a língua está dentro de nós e se a língua é o ambiente social em que circulamos, não pode haver a separação entre a linguagem e o seu uso, entre quem fala e onde fala. Tudo isso aí para a gente entender o seguinte: a importância de, na sala de aula, serem estabelecidas escolhas que venham ao encontro da construção de pensamento crítico, com o uso de material cujos textos possibilitem o exercício de reflexão e remetam o aluno e o grupo a assumirem as responsabilidades pessoais. Porque, ora bolas, a partir do momento que nós utilizamos a nossa, né, nós como falantes, expressamos a nossa linguagem sem se comprometer com a responsabilidade, sem ter um pensamento crítico atrelado àquilo que nós manifestamos, isso realmente é uma coisa que é extremamente ruim para a sociedade como um todo. Pode passar, por favor. Por que eu falei isso tudo, da importância de a gente ter responsabilidade para aquilo que nós manifestamos? Segundo Michel Pechet, a gente coloca, ao fundamentar a sua teoria na noção de discurso, refere-se ao descentramento do sujeito, aí a importância desse sujeito, né? Posicionando-se de forma bastante diferente de outros estudiosos. Por quê? Porque ele vê a materialidade do discurso. Para muitos autores, a reflexão sobre o funcionamento da língua e sociedade depende da noção de sujeito que temos. Assim, tudo indica que um dos pontos centrais que distinguem as várias correntes da análise de discurso passa pela noção de sujeito. O conceito de sujeito aqui destacado, e isso que é importante, é o da análise de discurso pechotiana, que, segundo o professor Orlandi, é a forma de conhecimento que se realiza em seu objeto, o discurso, pela conjunção desses três modos de opacidade, a do sujeito, a da língua e a da história. São elementos que não podem se desassociar.
né? Para Emile Benveniste, é na linguagem e pela linguagem que o homem se constitui como sujeito, porque só a linguagem fundamenta na realidade, na sua realidade, que é a do ser, o conceito de ego. Em outras palavras, é o aparecimento do eu na interlocução com o tu, fundamentado pela consciência de si, em contraste com o outro. Então, eu creio que esse seja o grande elemento importante da teoria de Péchet, né? Pode seguir, por favor, um pouquinho mais à frente. Esse elemento ele vai dialogar com Bakhtin, que vai trazer a valorização do enunciado. Eliane, objeto... 5 minutinhos, tá? Um pouquinho mais, 5 ou 7. Como objeto dos estudos da linguagem e coloca a situação como elemento importante na comunicação entre as pessoas. A importância do indivíduo dentro de uma situação de interação é enorme, uma vez que amplifica a relação entre o linguístico e o social, ratificando a ideia aí da não desassociação. Por não ser uma entidade abstrata, e aí ratificando a ideia da materialidade, a linguagem vai ter sua materialidade confirmada na ideologia veiculada. Por quê? Porque os processos de interação da linguagem são influenciados por processos históricos e sociais, nos quais estamos inseridos. Há, assim, atravessamentos subjetivos e sociais na linguagem, ou seja, em meio a situações reais, os indivíduos interagem influenciados por uma série de fatores que interferiram na construção discursiva feita. Segundo Michel Foucault, são os diferentes discursos que engendram os meios institucionais e que constituem a gênese das relações do poder. Ora, se a gente está falando sobre a questão dos processos de interação da linguagem e eles são influenciados por processos históricos e sociais, a gente pode perceber que, dependendo do momento histórico, e particularmente neste, pelo qual nós passamos nos últimos 4 anos, né, essas situações de interação que houve foram situações que trouxeram para o cotidiano das pessoas essas relações de poder atreladas a um discurso conservador. Pode seguir, por favor. A estrutura profunda dos discursos e a relação entre o discurso e formações ideológicas vão efetivamente explicar melhor isso. Por isso que há necessidade de o professor otimizar a sua atuação no trabalho com textos escritos e também com a literatura. Por quê? Ocorrerá, assim, a adoção de uma prática mais reflexiva em sala de aula, em que todos participarão do processo. O discurso será utilizado como recurso de inclusão. A sociedade tem a percepção de que a consciência é individualizada. Isso que eu achei grande barato aí da minha pesquisa. A sociedade tem a percepção de que a consciência é individualizada, quando, na verdade, ela é de natureza social. O mesmo discurso pode ser manifestado por diferentes textos. Por quê? Porque o discurso pertence exclusivamente ao plano do conteúdo, e o texto faz parte da manifestação. Assim, o falante vai materializar as construções existentes em sua formação social, ou seja, o falante é um suporte do discurso e não seu agente. A partir do momento que ele, como suporte, ele tem um discurso abalizado, ele tem um discurso consistente, alicerçado, efetivamente, em elementos factuais, elementos que tenham uma consistência efetiva, ele vai ter, dentro da sua formação social, uma consistência maior para se relacionar na sociedade. Pode seguir, por favor. E a escola básica, como é que isso chega a ela? Né? Eu coloquei aqui 2 exemplos que são, para a gente ter uma noção de que forma o discurso, ele, dependendo de como ele ocorrer, ele pode atingir diretamente os ouvidos. Esse trecho que eu coloquei, esse fragmento, do Twitter do presidente Jair Bolsonaro, antes das eleições, quando ele colocou:
Por muito tempo, nossas instituições de ensino foram tomadas por ideologias nocivas e inversão de valores, pessoas que odeiam nossas cores e hino. Hastear uma bandeira do Brasil não tem relação com política, mas com orgulho de ser brasileiro e a esperança de tempos melhores. Isso ele falou num Twitter quando ele estava se referindo aos professores particularmente, né? E coloquei uma charge do Weintraub, que foi ministro da Educação, dentre os que houve na gestão Bolsonaro, foi o ministro que mais atacou a classe de professores, né? Então, a gente pode perceber que houve todo um conjunto da obra de formações discursivas para atingir não só a escola básica, mas eu creio que a classe dos professores como um todo, né? E que, obviamente, foi nefasto para toda a área de educação, né? Quer dizer, levando as pessoas a acreditarem que os professores eles estavam fazendo uma condução de uma ideologia que era contrária àquela que era preconizada pelo governo que no momento estava presente. Pode seguir, por favor. Eu vou terminar agora. E aí eu coloco essa foto linda aí, essa imagem linda do Paulo Freire, né, que discorreu tanto sobre a necessidade de haver a pluralidade de ideias presente, a pluralidade sempre presente na nossa sala de aula, de modo a que a gente possa fazer um ensino de qualidade. Agora, para isso, a gente tem que ter necessariamente a liberdade de expressão. Não há pluralidade de ideias sem liberdade de expressão. Claro, né, eu acredito piamente, né, já mesmo estando aposentado, eu acredito muito na rapaziada, né, como dizia o Gonzaguinha, de que essa garotada que está aí, eu acho que teve a noção do que é ter um governo que cerceou muito a ação dos professores. Então, eu tenho muita esperança de que essas pessoas, esses jovens, eles vão ter uma atuação em sala de aula que venham ao encontro do que o Paulo Freire quis nos trazer para melhorar toda a qualidade de ensino e que certamente foi uma semente enorme que tem trazido aí bastante frutos para a nossa sociedade. Eu estou super nervosa, gente, suando a beça, estou no ar-condicionado aqui gelado, mas suando. Mas é isso, eu espero que, enfim, sou toda obrigada, Eliane, obrigada. Não precisa ficar tão nervosa, não precisa mesmo. Então, deixa eu parar aqui o compartilhamento, parar a partilha, está escrito para mim aqui no meu hoje. Vamos, seguindo a tradição, né, do meio acadêmico, a gente vai passar a palavra primeiro para a professora que é de fora, né? Então, Rívia, você tem de 10 a 15 minutinhos, se quando estiver faltando 5 eu te aviso, tá? É a sua palavra. Para quem chegou depois, a Rívia também já esteve com a gente no curso, mas é professora de latim da Universidade Rural hoje, mas também é especialista na análise do discurso, que é a sua formação primeira, em linguística, né? É sua palavra, Rívia. Está fechado seu áudio ainda. Boa tarde a todos, a todas também, né? Principalmente, porque nós somos maioria. Acho que tem uma pessoa, tem um rapaz aqui, tem alguém, não tem? Não sei. Tem o Edmilson representado. Eu achei que alguém tinha falado aqui alguma coisa. Então boa tarde a todas, em primeiro lugar, né? Queria agradecer a Eliane também, em primeiro lugar, né, por ter aceitado e me convidado, enfim, né, ter gostado da temática e ter abraçado aí a questão discursiva, né, a ponto dela se encantar com a análise do discurso, mesmo a gente tendo poucos encontros, né, durante a sua especialização, e agradecer aí a Raquel por me chamar, né,
e ter a oportunidade de encontrar a Anabelle novamente, que a gente já, né, se encontrava aí nas outras bancas da vida. Então, para mim é um prazer. Então, Eliane, olha, eu vou, como eu não tenho... Você esbarrou em alguma coisa, seu áudio fechou outra vez. Então, a gente parou no então, Eliane. Ai, peraí. Foi. Então, Eliane, o que eu ia falar? Porque eu estou com o papel, coisa em cima do computador. Como eu não tenho muitos minutos, né? Então, vou correr para falar as coisas que eu preciso falar com você. E depois, até, né, se a Raquel quiser, ou você, eu passo para você, né, as anotações, até com pormenorizadas, tudo direitinho, né? Passo por e-mail, que acho que vai te ajuda, né? Vai te ajudar, porque eu acho que você tem um tempinho para fazer ajustes, correções, né? Alguma coisa assim, né? Bom, então eu vou começar, né? Já vou começar logo. Sempre é bom começar pelas coisas boas, positivas, né? Que é para a gente já ficar à vontade e entender que isso é só uma conversa, né? Entre colegas, professoras. E, na verdade, né, eu, pelo menos, aprendi bastante com o seu trabalho, né? Sempre admiro assim, os trabalhos que demonstram e que materializam, para usar um termo da análise do discurso, né? Essa paixão pela sala de aula, né? Essa paixão, uma vida de dedicação, a gente vê que realmente isso está em você, né? E vem e aparece, né, na sua produção. Então, assim, começando logo de cara no seu trabalho, eu quero, né, te parabenizar pelos seus agradecimentos, que ficaram lindos. Assim, ao mesmo tempo, você conseguiu assim, escrever, né, de uma forma carinhosa, informal, mas sucinta, né, sem ficar piegas, que é sempre, o agradecimento a gente sempre pode cair, né, nessa característica. E eu fiquei muito tocada, porque quando eu defendi meu doutorado, o doutorado foi um período muito difícil para mim, foi muito difícil fazer meu trabalho. Enfim, quando eu terminei, que eu consegui terminar, eu já estava assim esgotada. Então eu fiz uns agradecimentos longos, né? Realmente, porque eu tinha aquela necessidade, precisava falar para aquelas pessoas que tinham me ajudado, né? Até ali eu precisava registrar aquilo. E a banca, uma das professoras me chamou a atenção, falando que eu não deveria fazer isso, que seria assim, aquilo era tipo uma infantilidade, que aí ela via ali que realmente, né, a minha insegurança estava demonstrada nos agradecimentos. E aquilo ficou marcado para mim. E quando você vê, quando eu vi, sempre vejo, né? Às vezes eu corrijo dos meus alunos, e aí quando eu li os seus no seu trabalho, eu fiquei encantada, né, daquela ficha que cai, né? Eu falo, gente, mas tem que realmente colocar ali, tem que expressar, tem que materializar isso, essa sensação, essa possibilidade, né? Esse sentimento de você ter chegado onde você queria, materializar isso, né, linguisticamente, como sendo, né, o sucesso de um percurso, o êxito de um percurso, né? Então eu fiquei muito encantada, assim, achei muito bonito, muito singelo, e fiquei muito contente de me ver lá. Queria te dar parabéns, né? Queria te dar os meus sentimentos pela sua perda também, né? Eu também senti ali na sua dedicatória, que também estava assim, singela, simples, mas que toca a gente, e dizer que você, como você coloca lá, né? Que você fala para sua companheira que vocês vão chegar lá, dizer que vocês chegaram já, né? Não vai chegar ainda, já chegou, né? Vocês duas, né? Já conseguiram chegar onde vocês queriam, sem dúvidas, tá? Então, fiquei muito contente de poder ler esse texto seu, dos seus agradecimentos. Fico muito feliz. E outras coisas que eu queria destacar também positivas, né, de um modo geral do trabalho, antes de eu entrar em umas questões assim de ajustes, né?
é assim a sua coragem, né, por você sendo professora. A gente sabe que dentro do nosso meio, do nosso métier, a gente acaba fazendo essa distinção entre o professor de língua, o professor de literatura, as práticas, a prática de língua, a prática de literatura. Para mim, que sou da AD, que gosto de análise de discurso, para mim não existe essa diferença, né? Como professora de língua, eu sou professora de literatura, né? Para mim é língua, é linguagem, não tem essa de um texto que é literário, um texto que não é. Eu não vejo dessa forma, mas sei que existe, né, essa distinção. Em alguns casos, ela passa às vezes até por uma picuinha em alguns setores, né? Então, eu queria te dar esses parabéns também, né, pela sua coragem de você se deslocar, sendo professora de literatura, como sujeito professora de literatura, você passar também a uma outra posição como sujeito professor de língua, de linguagem, né, e buscar realmente você coadunar, né, essas possibilidades de ensino na sala de aula, que para mim realmente não existem de forma separadas, né? Uma outra coisa também que eu achei muito interessante no seu trabalho, que apesar de você não ter adentrado muito na análise do discurso do Pechetiana, enfim, eu acredito até pelo tempo mesmo, né, porque ela dá um certo trabalho, você teve uma grande sacada, que é realmente, né, você percebeu a grande sacada do Peixe, que é a questão do sujeito, realmente. E aí você deixou isso claro. Eu vou até fazer alguns comentários sobre essa questão, sobre essa noção ao longo do seu trabalho, mas eu vi que você percebeu isso. E o Michel Pechet, ele tem esse diferencial com relação às outras teorias linguísticas, mesmo as que se denominam discursivas, né? Porque ele traz isso da psicanálise. Ele, como filósofo, né? Ele não é linguista, e ele, como filósofo, traz isso da psicanálise, né? Essa leitura da noção de sujeito. Então, ele a gente vai ver uma certa relação da teoria do Peixe com o Benveniste, né? Porque ele vai na linguística também, na teoria da enunciação, etc. Mas a grande sacada dele foi esse sujeito clivado, realmente, né? Que é uma categoria, não é o indivíduo, não é o ser humano, não tem realmente autonomia. Então, você percebeu isso, e isso é interessante, que mostra a sua sensibilidade como no manejo com a teoria, né? Uma outra questão também que eu gostaria de destacar é de você pensar, né, e repensar também a essa altura, depois de tudo que você falou que está aposentada, né, da sua própria prática de leitura dos textos, porque eu acredito que até, apesar de todo esse tempo, né, mesmo com todo esse seu tempo de leitura, você deve ter, né, revisto a sua prática, né, que você aparece aqui para mim, assim, né, como o seu encantamento com esses outros instrumentos, possibilidades de leitura, né? E o ensino dela na sala de aula, de chamar isso para a sua sala de aula e de ousar aí, né, apostar numa visão materialista, numa visada materialista. E, por fim, que eu também achei, assim, fantástico, e acho que realmente, assim, talvez a parte principal do seu trabalho é quando você faz a análise dos textos, você realmente conseguir fazer uma coisa que, às vezes, até o analista do discurso não consegue, que é mostrar como a língua realmente está materializando a ideologia, né? Assim, partir da língua para mostrar isso. Porque, às vezes, a gente já cai um pouco na tentação de teorizar, de falar sobre o discurso e pegar um texto e comentar que aquele texto tem um discurso materializado ali, mas não consegue mostrar os elementos linguísticos onde eles estão, né, que, de acordo com a análise do discurso, vão fornecer a deriva para o sentido, sabe? Que vai marcar aquela significação ali, a entrada numa determinada significação. E como você conhece língua, achei que as escolhas que você fez de texto e ali, você vai pegando, né? Falando do verbo, falando do adjetivo, falando do substantivo, exatamente isso. Essa é a proposta da análise do discurso, é você partir, né, da materialidade linguística para você chegar no aspecto ideológico. Então, essas são as questões, já estou quase acabando o tempo, as questões
que eu queria destacar no seu trabalho. Minutinhos, professora. Isso, 5 minutos, espera aí. E aí, o que eu vou falar com você assim, de ajustes? Né? Aí, diante disso, já que você tem esse tempinho para você ajustar, o que eu acho importante assim, em termos estruturais? Você reorganizar seu trabalho. E ali saiu faltando a numeração, acho que não tá, né? Não ficou certinha. Eu acho que você pode aquela parte 2 que ficou grande ali. Foi. Né? Na hora da formatação. Desculpa, eu falei na hora errada. Não, pode falar. Pode. Você subdividir ali, acho que a gente pode melhorar aquela organização ali para poder você ficar mais equilibrado o trabalho e também valorizar alguma parte da teoria. E aí, o que acontece? Eu acho que a gente pode... Eu marquei em vários trechos do seu trabalho alguns momentos em que você vai usar a teoria de uma forma um pouquinho contraditória. Tá? Por quê? Você fala que você vai fazer um trabalho com análise do discurso francesa. Mas, se você olhar lá na sua bibliografia, você nem colocou os livros da Amy Orlandi, que você fala que vai usar, né? Também não colocou um Michel Pechet original, né? Assim, que seria a citação dele diretamente. Então, e aí você usa vários outros autores de teorias que, em alguns momentos, até se contrapõem à análise do discurso. A francesa, né? Que a análise do discurso é um termo amplo e que muita gente utiliza. Que a gente hoje nem chama mais francesa, a gente fala que é análise de discurso materialista, porque ela começou na França, mas é mais produzida no Brasil hoje do que na França. Na França, acho que nem tem mais gente estudando análise de discurso pechetiano. Né? Tem um grupo lá ainda que faz alguma coisa e tal, mas não é essa que a gente desenvolve aqui no Brasil exatamente. Então, é análise de discurso materialista. E aí, como existem você tem uma grande quantidade de teóricos que até vão tocar na questão discursiva, mas não se, vou dizer assim, não dialogam muito com a AD, ou a AD não dialoga com eles, que eu acho que é a AD que não gosta muito de diálogo em determinados pontos. Eu sugeriria você tirar do seu título francês, análise de discurso francesa, acho que você pode colocar numa perspectiva discursiva, né? Análise numa perspectiva discursiva. E aí, nos trechos em que você fala sobre, assim, que você faz uma referência direta também, que não são muitos, mas que você fala assim, vou usar a Amy Orlandi, vou usar o Pechet, que você fala diretamente. Eu até anotei aqui as páginas, mas agora eu não vou pegar exatamente todas as citações. Tem na página 15, né? Enfim, principalmente na página 15, que eu acho que é quando você fala da Eni, mas aí você cita o Marcuse. Então, aí eu acho que tem uma correção, você poderia fazer uma correçãozinha para não ter que mexer no seu trabalho, né, em termos teóricos, você retirar essa citação assim tão direta, essa referência tão direta a Eni, essa referência tão direta ao Pechet. E aí, se você quiser ainda assim manter, né, esse aspecto discursivo chamando atenção, como você botou lá o Pechet lá no início, aí lá onde você fala do sujeito que você apresentou aí hoje, do sujeito descentrado e tal, eu acho que vale a pena aí sim colocar uma citação ou do Pechet ou da Eni, né, além da do Fiorin, ou no lugar do Fiorin. Tá? Assim, quem sou eu, né, na fila do açougue, para falar que discordo do professor Fiorin. Porém, amparado pelo Pechet, né, eu sou obrigada a discordar assim, um pouquinho dele em alguns momentos que você usa as citações do Fiorin. Por quê? Raquel, aí que é de semiótica, talvez, né, vai poder me corrigir. Mas, a meu ver, a semiótica ela é uma teoria que se denomina discursiva, mas ela é muito mais, vamos dizer assim, embasada na linguística tradicional do que a análise do discurso.
ela não tem uma postura de rompimento com a linguística tradicional. Né? Ela, na verdade, ela vai um passo além, ela vai beber no Saussure e nos seguidores do Saussure que vão trazer de volta alguns aspectos que no curso de Linguística Geral ficaram de fora. Mas isso não quer dizer que o Saussure não acreditasse no texto, no contexto e etc. e tal, né? Foi um recorte que ele fez. E aí, a teoria semiótica, ela continua ainda um pouco nessa visão da imanência, dividindo conteúdo, o plano de conteúdo, plano de expressão, que você usa muito. E a análise do discurso materialista não faz isso. Né? Para a análise do discurso materialista, não tem plano de conteúdo e expressão, não tem. Né? Porque o importante é o discurso, e o discurso é efeito de sentido. A língua é uma materialização do discurso, o discurso materialização da ideologia. Então, as questões principais para nós não estão no texto em si, estão no discurso. O texto vai ser a parte material que a gente vai procurar, que é o que você faz na sua análise, realmente, né? Só que como você diz, assim, quando você diz assim, eu vou seguir uma análise discursiva materialista, vou seguir a Aini, eu vou seguir o Peixe e tal, de forma muito referencial assim, a eles, há determinadas considerações que não coadunam com essa teoria. Então, por exemplo, o Fiorin, ele vai falar sobre imanência do sentido. Vamos dizer assim, tem alguma coisa ali, o sujeito leva alguma coisa para a construção de sentido, mas existe alguma coisa no texto. A análise do discurso acha que é tudo construção mesmo, né? Não, a gente não tem essa ideia da imanência. A questão da materialidade, do materialismo em si, que é uma visada materialista, que você sempre vai poder ter um sentido outro, né? Tem uma hora também que eu até anotei. 2 minutinhos, perdão. Que você usa o... Deixa eu só terminar de falar do Fiorin, que senão vai ficar feio para mim essa gravação, eu falando dele sem eu explicar. Né? Vai que ele escuta. E aí tem uma hora que ele fala assim, que o indivíduo, até a última citação também, o sujeito, a língua, ela não é nem individual, nem é social, e você não pode deixar que ela caia no nível ideológico, etc., porque ele está preocupado com essa questão textual, né, ainda, dessa alguma coisa que tem no texto. Então, para análise de discurso, isso não soa bem justamente pelo que você falou, porque o sujeito é clivado, é descentrado, etc. E tal, tá? Então, são alguns pontos que são importantes e que aí você precisa rever, às vezes só algumas formas de escrever mesmo, de reformular, já vão dar o ajuste, tá? E aí, claro, sugiro que você coloque, né, mesmo essas poucas citações que você faz, as referências da Orlando do Peixe na bibliografia também, tá? Então, eu vou parar por aqui, que senão a Raquel vai brigar comigo. Obrigada, professora. Ai, não, que isso. Eu até nem te cortei antes, porque eu acho que a gente estava aprendendo umas coisas interessantes e eu acho que faz muito sentido, né, Helena, com o que a gente já conversou. Vou te dar um tempinho para você conversar com a Rívia, né? A gente está aqui, como ela disse, para uma conversa entre professoras. Então, você tem 10 minutinhos para responder e depois eu passo a palavra para a Anabelle. Professora Rívia, perfeito. Eu confesso assim, que eu me apaixonei muito pelo que eu pesquisei, pelo que eu estudei, mas eu sei que, meu Deus, como é necessário ainda fazer muita leitura, porque são algumas nuances que assim é necessário você estar com aprofundamento de estudo para perceber realmente o posicionamento teórico de um e outro autor. Então, assim, nossa, caramba, super bem-vinda essa sua observação, porque certamente eu vou retomar até a própria contradição da bibliografia, né, existente na bibliografia, como você apontou, né,
enfim, vou reformular tudo direitinho e estudar mais um pouquinho, para poder até fazer essa percepção em relação a essa observação feita sobre Fiorin, até ler mais para poder entender com mais propriedade isso aí que você me trouxe. Mas é isso, eu só tenho a agradecer mesmo, caramba, todo o carinho trazido, não só pela sua participação na banca, mas pelas palavras que você trouxe agora. Ó, meu coração, obrigada mesmo. Eu vou rever a bibliografia, vou ajustar isso tudo direitinho, conversando aí com a minha querida orientadora e acertar. Obrigada por tudo. Sim. A gente vai fazer esses ajustezinhos juntas. Acho que são mais arestas que a gente precisa. Acho que foi uma ideia boa que ela trouxe. Mas não precisa se justificar, não, Eliane. Eu acho que a parte positiva é o mais destaque. Assim. Eu acho que conseguir fazer uma análise como você conseguiu, pegando a materialidade linguística e associando ao discurso, é o mais difícil. Ficou muito legal. Parabéns. Anabelle, a palavra é sua, de 15 a 20 minutinhos. Eu te aviso quando estiver faltando 5 minutos, tá?